Vamos lá. Eu tava olhando, a Gabriela estava cantando aqui, todo mundo na coreografia, eu pensei, não dá certo para mim. Não vai funcionar fazer. É bom quando a gente sente em casa, a gente fica à vontade, né? A gente está em casa, em família. Então eu posso falar que eu não sou bom de coreografia. Não sou bom. Então vamos lá. Assim como o G colocou no grupo, hoje nós temos um tema de ensinos básicos. Ensinos básicos, aquilo que a palavra traz para a gente. Então, eu não vou fazer um acordo com vocês. Não vai ser uma mensagem expositiva, onde eu vou pegar um versículo e trabalhar em cima dele, do que vai trazer. Não vai ser também textual, onde eu vou trabalhar nos textos dos versículos, mas vai ser algo temático mais puxado para a apresentação dos temas propostos em um versículo. Meio que textual com temática. Porém, eu preciso da atenção de vocês. Vocês não podem dormir, porque eu vou ler muito. Porque é para comprovar e corroborar aquilo que foi falado, as promessas cumpridas e aquilo que nós devemos saber. Devemos saber. Se alguém dormir, eu vou descer daqui e vou acordar ele aí, beleza? Combinado. Então vamos lá, por favor, Hebreus 6, versículo 1. Vamos lá, então. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis que conduzem à morte. Da fé em Deus, da instrução acerca de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Numa visão otimista, né, o autor aqui ele fala de avanço, que podemos ir além do básico. Mas numa visão realista, o autor te chama a atenção. Se você não compreender o básico, você não vai para frente. Você não vai para frente. Como eu vou discutir a palavra, como eu vou levar algo para frente, se eu não sei o básico dela, né? No que me traz isso. Então, como está proposto durante o mês, como é que eu vou me mover se eu não tenho um conhecimento para onde me mover, de onde eu vim, para onde, né, eu vou chegar, eu vou alcançar. E esse Hebreus 6 aqui, ele traz uma advertência depois que ele vem trazendo assuntos complicados de entender. Depois nós vamos voltar lá que fala assuntos difíceis de entender, mas que não são impossíveis. Tá? Não são impossíveis de entender. Então, essa matéria no Rema, ela tem o nome de doutrinas básicas. Quem já viu vai rever, se esqueceu, eu vou chamar a sua atenção, porque são doutrinas básicas, nós devemos tê-las como princípios dentro da gente, como doutrina estabelecida e firmada. Então, vamos dar uma repassada em cima disso, como é que funciona. Primeiro, então, só conceituando um pouquinho de doutrina, eu não vou no original. A gente, quando estuda a palavra, não dá para pegar o dicionário e traduzir, simplesmente, porque não está coerente com aquilo que o autor quis dizer naquela época. Porém, eu vou trazer o conceito aqui no dicionário, porque é muito bom para a gente, vai dar para compreender algumas coisas. Então, numa pesquisa assim, googleana, a gente entende que doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Já agora, alguma coisa mais formal, no dicionário Michaelis, ele vai me trazer assim, ó, é um conjunto de princípios em que se fundamenta um sistema religioso, político ou filosófico. Então, nós temos aqui um fundamento, temos aqui uma estrutura que me garante. E assim como o autor coloca os ensinos básicos a respeito de Cristo. E eu já exponho para vocês aqui que a nossa doutrina é Jesus Cristo. Tá? Pois tudo se converge nele. Ele é o verbo que se fez carne, a palavra que habitou e que está presente aqui, conosco. Hoje é tudo por ele e para ele. Tudo converge nele. Então a nossa doutrina é Jesus Cristo. Não tem como fugir disto. É aquilo que ele trouxe e aquilo que ele nos traz. Sempre. Então em 1 Timóteo, eu vou citando alguns versículos. Quem for para ler, eu vou pedir para abrir, porque eu vou citar bastante versículos. Então, em 1 Timóteo 3,16 está assim: sem dúvida, grande é esse mistério da fé.
Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Essa é a nossa doutrina, é por Ele que seguimos. Então aqui eu já abro um parênteses. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você lê, cuidado com as pessoas que você conversa, que podem lhe trazer influências e doutrinas, fundamentos, ensinos, que não vão convergir com aquilo que você crê. Então você começa sendo influenciado, você começa crendo, depois nós vamos passar por isso aqui, você começa a ler, a passar por situações que podem te contaminar, e você passa a duvidar. Aí depois vai dizer que a fé não funciona, porque o que eu creio não acontece comigo. Porque temos que prestar atenção naquilo que nós fazemos. Há princípios, não tem como burlá-los. Eu sei que a misericórdia do Senhor ela nos alcança muito nisto. Mas os ensinos, os princípios, quando cumpridos, o Senhor não pode deixar de nos abençoar, de fazer aquilo que Ele trouxe para a gente. Amém? E nesse sentido, olha só que legal. Esdras, lá no livro de Esdras 7, capítulo 7, versículo 10, olha o que Esdras falou. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se ao estudo da lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos, mandamentos aos israelitas. Sempre quando a gente vai ver a palavra ensinar, a gente vai, 90% na Bíblia, a gente vai estar acompanhado de praticar. Ensinar e praticar. Esdras se empenhou em aprender a ensinar, mas ele ensinava também praticando a palavra do Senhor, lá naquela época. Então, seguindo, eu quero que vocês abram agora comigo, por favor, 2 Timóteo 4. A gente está fundamentando a nossa doutrina. Eu te encorajo, solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Prega a palavra. Insiste a tempo e a fora de tempo. Aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado, suportando o sofrimento, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Isso foi que Paulo disse a Timóteo ali. Na última carta que Paulo escreveu a Timóteo. Cumpre o teu ministério. Isso serve para nós. Nós sabemos daquilo que arranha dentro, tanto para o fazer quanto não fazer. E Paulo já coloca aqui. Jesus Cristo, que há de julgar vivos e os mortos. Então, feita essa introdução, voltemos a Hebreus 6. Amém? Só que antes eu queria que você voltasse um pouquinho. Volta em Hebreus 5, fazendo favor. Lá no verso 14. Vamos fundamentando. Hoje é dia de estudo, então vamos ler a Bíblia. Quem leu essa semana aqui? Vamos ver se alguém leu. Juízo eterno. Ninguém leu. Tá vendo? Então por isso nós vamos ler hoje aqui. Amém? Então vamos lá. No verso 14, o autor coloca assim: no entanto, o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornam-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Só esse versículo aqui já dá uma pregação inteira, né? Só este versículo aqui, que ele vai falar exercício constante da fé. Constante da fé. Não tem como ler a palavra e relevar aquilo que ela traz para a gente. Exercício da fé. Ok, mas exercício constante da fé. Eu ando em fé. Eu ando em fé. Eu ando em fé. Sabe? Se eu não andar em fé, eu desagrado ao Senhor. Eu ando em fé. Exercício constante da fé. E discernimento do bem e do mal. O que é isso, gente? Maturidade. O que é isso? É o Espírito Santo dentro. É entendimento da palavra do Senhor. Isso é maturidade para nós. Volta mais um, por favor. 13. Ora, quem
quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Aqui fica claro, o autor faz uma dicotomia entre adulto e criança, e está muito claro que o ensino é espiritual. É sobre aquilo que é o espiritual, aquilo que o Senhor já trouxe para nós e devemos nos dedicar. Então agora volta para o 11. Nós vamos estar para frente para fundamentar o entendimento, tá? Quanto a isso, temos muito a ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolente. Indolente aqui é indiferente para aprender. Na NVI está escrito assim, ó, lentos para aprender. E na Almeida Revisada, tardios para aprender. Isso aqui são qualidades de quem está aprendendo, né? Qualidade no sentido de que ele não está se esforçando. A palavra do Senhor, ela nos pede esforço. O estar aqui hoje é um esforço. Nós saímos das nossas casas. Estava bom, estava tranquilo chegar em casa e descansar. Mas é um esforço para receber do Senhor aquilo que tem para a gente, para que eu possa caminhar fundamentado. Fundamentado na palavra dele. Amém? Seguindo agora o 12. Apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus, uma noção básica do conhecimento. Voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. E logo depois ele vai trazer Hebreus 6, né? Hebreus 6. Eu vou ler aqui, você não precisa ler de novo, não, mas pode seguir junto aí. É para fortalecer, a repetição é para fortalecer, né? Não temos nenhuma vergonha de repetir as mesmas coisas sempre. Sendo assim, considerando conhecidos ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis, obras da carne, que nos conduzem à morte. Da fé em Deus, da instrução acerca de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Vamos começar a trabalhar por aqui, né? Então o autor já começa ali, já deixando ali os rudimentos da doutrina de Cristo quanto à perfeição. Rumos à perfeição, é para lá que nós vamos, né? Então quais são essas doutrinas ali colocadas ali? Eu estou olhando as horas aqui, vai dar certo, o G comeu de mim 10 minutos. Nós nem começamos. Arrependimentos de atos que conduzem à morte. São obras da carne. Da fé em Deus. Da instrução a respeito de batismos. Da imposição de mãos. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. A palavra é nosso alicerce, né? Nós só damos conta de que estamos bem alicerçados é quando vem o quê? A tempestade. Ninguém vê o alicerce. Ninguém vê o alicerce. Eu não sei o quanto que vocês estão estudando a palavra, eu não sei o quanto que vocês sabem da palavra, mas eu sei, quando vem a dificuldade, você se levanta, se posiciona aí naquela situação, eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Então é nisso que nós estamos fazendo, nos fundamentando. E para nós seguirmos é igual um ensino da matemática. Como é que eu vou avançar para expressões numéricas? Estou lá no rudimento, porque eu sei que o Davi está nessa parte, né? Se eu não sei os estudos de matemática ali, os ensinos básicos, se eu não sei as expressões básicas, somar, né? Como é que eu vou avançar? É a mesma situação. Às vezes a gente está num nível de fé que precisa dar um upgrade nela. Por causa do entendimento, nós ficamos questionando e às vezes ficamos reclamando, porque não sabemos que a posição somos nós que temos que tomar. Somos nós que temos que tomar. Então vamos seguindo aí. Eu queria aproveitar, o G trouxe uma introdução até legal, bacana, na questão do discipulado, do que nós cremos. Sabe, o que nós cremos está bem fundamentado em Hebreus 6, vocês sabiam disso? Na outra igreja nós tínhamos um quadro do que cremos. Eu vou repetir para vocês aqui, que eu já li, eu não decorei, mas eu sei. Tá? No que cremos, eu estou falando agora da nossa igreja, no que cremos? Cremos nas Escrituras, na Trindade, no homem, sua queda e redenção, na vida eterna e no novo nascimento, batismo em Cristo, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, santificação, cura divina, ressurreição dos justos e no juízo eterno. Cremos no inferno e no castigo eterno. Amém? Tudo aí. É difícil, eu não lembro a última pregação que eu escutei aqui sobre o inferno. Não lembro. Vou pensar nisso. Viu, gente? Não é viver de qualquer jeito, não, tá?
Então, além de ser bíblico, aquilo que a nossa igreja crê, né, é um conjunto de princípios que fundamenta a nossa fé. Amém? Então, primeira doutrina, arrependimento de atos que nos conduzem à morte. São literalmente obras da carne. Literalmente obras da carne. Então é necessário um arrependimento, uma mudança de mente. O Ed trouxe isso domingo. Uma mudança de mente, uma metanoia, uma mudança de comportamento, uma mudança de caminho. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. É mudança, ela é radical, ela transforma a sua vida. É notável, ela é vista. Então, arrependimento tem esse conceito. Arrependimento não é um sentimento. Ele é uma mudança radical e vista por todo mundo, sabe? É um caminho diferente daquilo que a gente estava vivendo. Mas, junto com isso, se não antes de tudo isso, vem arrepender de não crer em Jesus. Esse é o primeiro ponto. É o primeiro arrependimento, de não crer em Cristo Jesus como um suficiente Salvador, tá? Daquilo que Ele fez. Então, é necessário arrepender para uma nova vida. E dessa nova vida nós deixamos, né, dos atos que nos conduzem à morte. Quais são esses atos? Abre comigo, por favor, em Gálatas 5, verso 19. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os quais as praticam não herdarão o reino de Deus. Não é brincadeira, o negócio é sério. Depois eu paro com esse ato, depois eu mudo. Não é depois, pode ser tarde. Porque isto cauteriza sua mente, pode te levar a perder a salvação por conta de atos praticados repetidas vezes. Amém? Repetidas vezes. Então, deixa aqui o nosso alerta. É necessário se arrepender. É necessário se arrepender. Então, eu vou ler mais um versículo que não pedi para vocês abrir para me ganhar tempo com isso aqui. Romanos 8, de 13 e 14, está assim. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todo aquele que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabe, o arrependimento genuíno, quando você ouve a respeito de Cristo, quando você quer mudar, ele te traz uma tristeza. Mas a tristeza é que produz o arrependimento para Cristo, porque você entende que aquilo que você fazia já não é mais o que você quer, já não é mais aquilo que te satisfaz. Então, esse arrependimento quando me leva para Cristo. E ao chegar em Cristo, confesso-o, claro que arrependimento tem que ter confissão de pecados, não ficar falando, gente, eu pequei, não é confissão de pecado, é confessar Cristo como meu Senhor e Salvador. E nessa confissão, você passa a odiar o pecado. Tem algumas atitudes, a gente passa a odiar, eu não quero mais isso. Não estou falando que nós não fazemos, mas eu não quero mais isso. E à medida que eu vou me distanciando, isso vai ficando longe de mim. Eu não vou praticando novamente. Ok? Então é necessário confessar. Primeiro, confessar Cristo como Senhor e Salvador. Seguimos para a fé. Fé eu não vou falar muito, não. Não vou prolongar aqui, não, porque é muito pregado aqui na igreja. Então, nós temos já uma boa base de fé. Eu só queria trazer que fé é um princípio básico para a vida do crente. Então, a gente tem que levantar de manhã. Se você esqueceu, você lembra da fé de novo. Lembra da fé, que todo dia, então é por meio da qual nós temos acesso a tudo que é espiritual. Esse é o nosso meio, é a fé. E a fé é o principal o quê? Alicerce. Sem ela é impossível agradar a Deus. Né? Então vamos avançando de fé em fé. Fé também é sinônimo de maturidade, viu, gente? Fé também é sinônimo. Então avançamos agora para a instrução a respeito de batismos. Interessante que eu só fui conhecer todos os batismos quando eu vim para o Rema. Né? Batismo no Espírito Santo, ok. Batismo das águas, ok. Mas batismo no corpo de Cristo? Que é isso?
que é esse negócio aqui, gente? Então vamos começar por ele, batismo no corpo de Cristo, né? No mesmo conceito de batismo, imersão, somos imersos no corpo de Cristo quando nascemos de novo. Quando nascemos de novo, somos imersos no corpo de Cristo. Em Romanos 6, versículo 3 e 4 diz assim, ó: ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos igualmente batizados na sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos para uma nova vida. Em Colossenses 2,12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, na qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Já está trazendo aqui indício da próxima doutrina. Então, o batismo de Cristo é quando eu recebo pela fé. Arrependi, recebi Cristo, eu fui batizado no corpo de Cristo. Amém? Primeiro batismo. Segundo batismo, batismo das águas. O batismo das águas é o quê? É uma evidência pública da minha fé. Eu creio. Então, eu batizo. Nós aqui na igreja cremos no batismo por imersão. Tá? Você vai abaixar nas águas e vai subir. Amém? E o quarto batismo. Outra coisa. O que é necessário batizar? Fazer curso, fazer aquilo, né? É necessário crer e ter água por perto. Acabou. Isso aí, que dê pelo menos para você dar uma mergulhada lá, tá? E o batismo no Espírito Santo, esse é o nosso revestimento, amém? É esse que Jesus prometeu, sabe? Nós recebemos poder vindo do Espírito Santo, tá? O batismo no corpo não é necessariamente a mesma coisa ou ao mesmo tempo, mas acontece, do que batismo no Espírito Santo. Esse tem uma evidência, de falar em línguas. Nós cremos nisso aqui, amém? Não necessariamente no mesmo tempo, mas acontece. E às vezes passa aquela pergunta, né, na cabeça da gente: peraí, batismo no Espírito Santo, tem que falar em língua, por quê? Jesus não falou? E aí? E agora? Jesus não falou em línguas. Mas a Bíblia nos mostra que é o seguinte: Jesus, na verdade, vamos começar por nós, né? Nós temos o Espírito por medida. Nós temos o Espírito por medida. Jesus era pleno. Hoje nós oramos em línguas. Para quê? Para ter comunhão com o Pai, para receber direção do Pai, né? Para ter um discernimento do bem e do mal, já falei aqui. Então, nós fazemos uso disso por conta de Jesus. Porque quando Jesus estava aqui, nem jejuar era necessário. Porque ele guiava os discípulos. Ele guiava. Então, essa é a questão. Jesus é pleno. Nós estamos caminhando para a plenitude, a perfeição em Cristo Jesus. Amém? Então, o batismo, por que imersão? Olha só que interessante. Imersão é quando? Quando eu imerso alguma coisa, se eu colocar o dedo aqui, vai sair revestido. Revestido de quê? Água. Vai sair revestido. Então, eu imergi meu dedo ali. Então, o batismo em Cristo é uma imersão no corpo de Cristo. Ela é invisível. O batismo das águas é uma imersão nas águas. Ela é visível. Ela é apresentável. E o batismo no Espírito Santo, ela é poder para que eu e você possamos cumprir aquilo que o Senhor nos comissionou. Ide e pregai o Evangelho. Amém? É nesse caminho. Nós temos mais uma, imposição de mãos. É tão quase difícil de escutar isso, né? Imposição de mãos. É uma doutrina. Na Bíblia nós temos vários exemplos. Vou começar do Velho Testamento para frente. Então, a imposição do Antigo Testamento. Na consagração, vou só ler aqui, Êxodo 29:10, para a consagração, né? Para chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Lá no verso 14, no final, fala assim: é sacrifício pelo pecado. Também em Levítico 1:4. E porás as mãos sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito o favor dele para expiação. Na transmissão de dons, ainda na antiga aliança, viu? Deuteronômio 34:9. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram, fazendo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mais um, para abençoar. Gênesis 48. Israel, porém,
Estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo que o Deus que serviram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelo nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Imposição de mão na velha aliança. Mas nós estamos numa nova aliança, de promessas superiores. Amém? Vamos passar por que é imposição de mãos hoje? O que essa doutrina traz para a gente hoje? Né? Qual que é o respeito que nós temos que ter em relação a isto? Temos na separação para o ministério, ao exemplo de Paulo ali, né? Atos 13, 2, 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Separação para o ministério. Uma outra situação para imposição de mãos. Transmissão de dons, seja ministerial ou seja batismo no Espírito Santo. 1 Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros. Atos 19, 6. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e profetizar. Atos 8, 17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Sabe, irmãos, a imposição de mãos não é o que eu tenho, né, que eu vou passar para você, mas é o que Deus quer comunicar a você através de mim. Não é o que eu tenho, eu não posso fazer isso. É Ele através de nós, amém? Então, a doutrina de imposição de mãos, ela é relevante para a igreja, tá? E é também para abençoar. Marcos 10, 15 e 16. Digo-lhes a verdade, que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. É tão interessante, a gente tem perdido esse costume, né? E eu, estudando sobre isso, lendo, eu pensei, eu não tenho feito isso. Levantar as mãos sobre meu filho e abençoá-lo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Né? Abençoar os nossos filhos. Né? Nós não temos feito isso, não temos feito, temos perdido essa tradição. Antes era uma tradição, mas ela tem um bom fundamento, né? Se a gente aplicá-la com conhecimento e entendimento, ela tem efeito na nossa vida. Ela tem efeito na nossa vida, né? Seguindo para curar, olha aí, ó, promessas superiores. E Marcos 6,5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-lo. Exceto isso. Marcos 7,32. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos. Lucas 4:40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença e ele os curou, impondo-lhes as mãos sobre cada um. E, para fechar a parte de imposição de mãos aqui, também para manifestar a glória de Deus. Atos 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Costumavam todos se reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. A imposição de mãos ela é relevante para a igreja, né? A gente tem que sempre lembrar que a imposição de mão não é o que eu tenho, é aquilo que o Senhor quer comunicar através de mim. Amém? Eu vou trazer só uma diferenciação, é diferente de associação, tá, irmão? É diferente se eu andar só com Ed. Eu vou pegar, o que eu vou pegar? Eu posso pegar a unção do Ed, sim. Isso a unção passa, a gente tem base para isso. Mas eu vou fazer o que mais? Eu vou crescer espiritualmente, tá? Eu vou ganhar maturidade. Eu vou ser consolado. Mas também eu posso ser disciplinado, né? Então, é diferente a associação da imposição de mãos. Amém? Associação, a gente consegue pegar um pouco do que a pessoa tem, vamos por assim, sofrer a influência da pessoa. Na imposição de mãos, não. Ó, nós estamos caminhando. Ressurreição dos mortos.
Muito bom, né? O tema base sempre está lá em Coríntios 15. Então eu queria que você abrisse comigo, por favor. 1 Coríntios 15. Amém, amém. Vamos lá. Irmão, venho lembrar-lhes o Evangelho. Mas como é que ele começa, hein? Olha como é que ele começa. Venho lembrar-lhes o Evangelho. O que vocês esqueceram? Venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, ao qual vocês receberam, no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos. O Evangelho. Se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês. A menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo tinha o Novo Testamento na mão? Não tinha, não. A Escritura que ele fala aqui é o Velho Testamento. E lá no Velho Testamento, como é que ele sabia disso? Ele teve uma revelação. A revelação ela é progressiva. Essa revelação chegou com Jesus, quando ele disse lá para Marta: Ei, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Tá? Eu estava esperando lá que... Não, o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Sabe? Jesus trouxe essa revelação para a nova aliança para nós. Então, onde é que está isso lá no Velho Testamento? Vou ler duas passagens aqui, só rapidinho, para a gente fundamentar o que nós estamos falando. Jó 19, 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó é o primeiro livro a ser escrito, nós temos nos registros, que foi o primeiro livro a ser escrito. Tá? Jó é contemporâneo de Abraão, um pouquinho depois de Abraão, um pouquinho antes de Abraão, tá? E Daniel 12, 2. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para vergonha e desonra. Aqui ele já dá uma introdução ao juízo eterno, ok? Continuemos então em 1 Coríntios 15, verso 13, por favor, e 14. Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm é inútil. Verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã o que vocês têm, o que vocês ainda permanecem porque vocês ainda permanecem no pecado. Tá? Então, de nada, se Cristo não ressuscitou, você duvida de Cristo ressuscitou, de nada vale isso aqui. Não adianta trazer oferta, não adianta vir ao culto, de nada vale isso. Porque a Bíblia me fala que ele é a primícia, ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Tá? Então, é tão relevante e importante esse assunto. A gente sabe do contexto histórico que havia a influência dos gregos sobre os coríntios, sobre a cidade dos coríntios, que eles, o gnosticismo estava vindo avançando e havia ali um combate contra essa doutrina da ressurreição, porque eles não criam, eles criam no corpo como matéria. Depois que eu deixar o corpo como matéria, é a minha glória. Mas Paulo trouxe diferente, tanto naquela pregação que Paulo traz lá, na exposição que ele fala do Deus, que ele chega lá no Aerópago, e vai falar do local que estava sem um Deus, do Deus do invisível, ele faz tudo bonito, todo mundo concorda, maravilhoso, batendo palma, na hora que ele falou que Cristo ressuscitou, acabou. Palhaçada. Aí todo mundo se foi, deixou. Por conta dessa doutrina, Paulo teve que reforçar a ressurreição dos mortos. E isso hoje para nós, ainda temos alguns gnósticos por aí, que, igual eu falei no começo, da influência que pode nos colocar dúvida no coração da palavra do Senhor. Amém? Então vamos seguindo. 1 Coríntios ainda, 15, agora no verso 20, por favor. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos os que são de Cristo receberão vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois todos os que são de Cristo ressuscitarão com
Ele. Quando ele voltar, então virá o fim. Quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Então Paulo diz, assim como morremos em Adão. Aqui fala de quê? Adão? Pecado. Nós morremos espiritualmente, ele traz, em pecado. Mas em Cristo nós temos uma nova vida. Em Cristo nós temos uma nova vida. E Paulo coloca aqui uma ordem. Primeiro Cristo, depois os de Cristo. Há uma ressurreição para nós, sabe, irmão? Há uma ressurreição para nós que cremos em Cristo. Nós sabemos que já estamos assentados com Cristo, né? Mas o nosso corpo há de ressurgir glorificado. Porque essa é a promessa do Senhor para conosco, né? Nós seremos completos. Ele não criou só o espírito. Ele não criou só o corpo. Ele não pôs uma alma lá dentro lá para dificultar as coisas, não, tá? Nós ressurgiremos completo. Será completa a obra que o Senhor trouxe para nós. Amém? Então, vamos lá, seguindo aqui, vamos colocando os fundamentos aqui para você não esquecer nunca mais isso. João 11, eu vou só ler também, João 11, 25 e 26. Então, Jesus disse, eu vou repostar aqui da Marta, né? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo depois de morrer, quem vive, viverá, né? Quem crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Marta. Ele ainda questiona, põe na Marta ainda isso lá por conta da cultura que ela vinha, daquilo que eles tinham lá. Então, pois para nós a esperança, né? A nossa esperança é sermos completos. Conforme a palavra, nós seremos completos. Não é uma parte, outra parte só. Seremos completos, porque o nosso corpo, ele também ressuscitará em glória com o Senhor. Romanos 8:11 está escrito assim: e se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em você. O seu Espírito Santo habita em você, irmão. Já passamos da morte para a vida. Amém? Nós temos segurança disso. Passamos da morte para a vida. Eu tenho vida. Vida com Cristo. Quem que me dá vida? Vida é o Senhor. Amém? Está entendido? Nós vamos ressuscitar, está fundamentado isso aqui. Nosso corpo vai ressurgir. Então vamos para o juízo. Juízo eterno. Até bom andamento aqui, achei que ia falar menos. Não estou pulando nada. Juízo. Então, já para fundamentar o entendimento dessa doutrina, eu quero já trazer o seguinte: juízo não tem a ver com salvação, tá? Não tem nada a ver com salvação. Tem a ver, tá, com galardão e sentença. Então, o juízo não é salvação. Por quê? Vamos ler lá o João 3,16 até os 18. Essa é bom todo mundo ler, né? Já tem decorado mesmo, então vamos ler depois. Tem que ler o 17 e o 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não tem nada de juízo aqui. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em João 5:24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo. O juízo é para galardão dos salvos e sentença dos condenados, porque já está condenado. Por quê? Porque não creu em Cristo. Nós não estamos falando de salvação. Nós estamos falando agora de recompensa e sentença. Não é quando alguém antigamente era preso, você ficava na delegacia, hoje eu não sei como é que está funcionando isso, mas você fica na delegacia esperando o julgamento, depois você vai para a prisão definitiva, depois do julgamento. É nesse sentido. Não mudou, não. Tá?
Então, nesse mesmo sentido, vamos trazer algumas coisas, como é que será esse julgamento, tá? Em Salmos 96, 13. Na presença do Senhor, porque vem e vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade, com justiça e com fidelidade. Caráter de Deus. Eclesiastes 12, 13 e 14, diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará o julgamento a tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. São pelas nossas obras que seremos julgados. Agora, atente para a palavra, inclusive para tudo que está escondido. Há tempo de arrepender, largar algumas coisas para trás. Amém? Em Apocalipse 22, 12 está assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós seremos julgados por nossas obras. O que você tem feito hoje com aquilo que o Senhor tem te dado? Porque em Efésios 2:10 diz assim: pois somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para vivermos boas obras, e que Deus preparou no passado para que nós as praticássemos. Ele já nos deu, Ele já nos capacitou para as boas obras. Amém? Eu quero lembrar aqui que interessante que, em conversa lá em casa, nosso grupo de casais, que nós começamos agora, o nosso Bem Casados, conversando com o Gabriel, ele me trouxe alguns conceitos científicos difíceis de entender, mas que foi interessante, que ele falou da divisão do cérebro, e uma parte, eu esqueci, não sei, uma parte do cérebro, ela trata justamente com os nossos instintos. E os nossos instintos são aquilo que é natural nosso, é da nossa carne. E o Senhor, Ele não fala comigo, repreende a sua carne. Ele não fala comigo, ora para a sua carne, ajoelha, faz qualquer coisa. Ele fala, foge. Dos meus instintos, Ele fala, foge. Você sabe o que te atrai, você sabe aquilo que te deixa balançado sobre algumas coisas. Então sai. Se são seus olhos, fecha, corre. Se são seus pés, pare. Se são suas mãos, esconda ou corte-as. Jesus foi mais radical, né? Então nós temos esse entendimento na palavra. São pelas nossas obras. Juiz eterno pelas nossas obras. Abre comigo, por favor, em 1 Tessalonicenses 4. A gente tem que fundamentar. Isso é para não esquecer das doutrinas básicas de Cristo. Acho que eu nunca bebi tanta água aqui, viu? Muita leitura. Amém? Vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Está difícil. Não, o Senhor está vindo. Sabe, Paulo falava aqui, nós seremos arrebatados. Paulo cria que a qualquer momento, eu já estou indo. Então essa tem que ser a nossa crença hoje. Eu já estou indo. E viver conforme isto. Eu já estou indo, boas obras, já estou indo, e boas obras sendo praticadas. Então aqui existe uma ordem. Primeiro ressuscitarão os que morreram, ressuscitarão. Depois os que estiverem vivos serão arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor. Lembra lá da doutrina de arrependimento de obras? Então, esses aqui que se arrependeram, reconheceram Cristo como Senhor, já estão indo embora. E depois disso segue o quê? O julgamento do trono. Né? É falado do julgamento do trono branco. Para quê? Galardoar os salvos, aqueles que os seus nomes foram encontrados no livro da vida.
Quanto tempo a gente não escuta, né, falar do livro da vida? Há um livro, há um registro, irmãos. Porque para as nossas obras, né, o pessoal brincava antigamente do telão? Não, tem um livro. Está escrito. Amém? Assim como está escrito. Ele deixou para nós, ele deixou para nós. Então, abre comigo, por favor, Apocalipse 20. Está acabando. Eu resumi bastante para a gente chegar no entendimento que é necessário para termos e seguirmos na nossa fé. Verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, o céu, e não achou lugar para eles. E vi outros mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Livro da vida, outros livros, os livros estão as minhas obras. Então, em seguida, ressuscitarão quem? Aqueles que não creram. Da mesma forma, serão julgados por suas obras. Seguindo aí, por favor, verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está aqui não? Acabou. Ali já era. Então, só que com isso, junto com isso, nós temos também o entendimento de que há um julgamento diferenciado. Ele não tem o mesmo peso. Deus é justo, né? Pelas obras. Quem praticou mais, quem praticou menos. Então, em Mateus 23, no 14, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para que justificar? Fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo, mas muito mais severo. Eles tinham conhecimento. Eles tinham conhecimento do que estavam fazendo. Eles tinham o entendimento de que estavam fazendo. Então, o juízo para eles é mais severo. E eles sofrerão um juízo mais severo. Assim, a gente encerra essa parte que eu queria trazer para vocês. Hebreus 6, as doutrinas que nós devemos conhecer. Né? Devemos conhecer e prosseguir aprofundando nela. Não foi meu objetivo trazer aqui os eventos escatológicos para trazer detalhe de cada um desses eventos. Não, mas de uma forma simples e direta, trazer para a gente que ressuscitaremos, amém? Mas que há um juízo para a nossa vida. Então, é impressionante que a quantidade de pessoas que vivem hoje, né, estão edificando as suas vidas não no que é eterno, mas naquilo que é passageiro. Então, o que tem motivado a sua vida hoje? As suas obras hoje são movidas pelo quê? Pelo aquilo que seus olhos veem, aquilo que seu interesse deseja, ou por aquilo que é eterno? A doutrina do juízo é justamente para nos lembrar desse momento, porque muitas das vezes vamos no oba-oba, está muito bom, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, vai fazendo as coisas, não, isso aqui não tem problema não, isso aqui não tem problema não, não tem problema não, depois tem problema sim. Tem problema sim, porque nos conduzimos em atos que podem nos comprometer. Nos comprometer como? Perante os outros. Podemos ser mal testemunhas. E mal testemunhas influenciam mais outras pessoas que, no meu julgamento, ei, aquela obra sua ali, olha aqui, ó, quantidade de pessoas que você poderia ter influenciado, não preciso falar, só com a sua atitude, o seu comportamento. Isso foi deixado. Tem livros e livros para as nossas obras, né? Então, no que será que temos sido motivados? Vida eterna, vida passageira. Porque, como Paulo falou, a qualquer momento seremos arrebatados. Né? O entendimento da igreja tinha que ser este: a qualquer momento seremos arrebatados, a qualquer momento seremos arrebatados. Isso nos daria mais fogo. Isso nos daria mais fogo para prosseguir. Para quê? Levar a palavra. Levar a palavra. É bom ter êxito nessa vida?
É bom? Claro que é bom e faz parte. O Senhor nos abençoa para isso. Mas não só nesta vida, mas para aqueles que precisam e para a nossa vida. Porque também lá em Eclesiastes fala que nós somos seres eternos. Seremos eternos com o Pai ou sem o Pai, separados do Pai. Amém? Então eu quero fechar esse ensino trazendo o seguinte entendimento. O arrependimento de obras mortas e fé é o nosso passado, tá, irmãos? Nós já passamos por isso. Nós vencemos isso. Nós nos encontramos hoje no reino. Amém? O ensino de batismos e imposição de mãos é o nosso desenvolvimento. É o nosso hoje. É o que nós fazemos agora. Ensinamos, pregamos, levamos a palavra àqueles que precisam e necessitam. E ressurreição e juízo eterno é o nosso futuro. Amém? Vocês aprenderam alguma coisa hoje? Foi bom? Amém. Então, obrigado. Né? Vamos seguir praticando essa palavra. Amém? Fique com paz. Amém.